Eu sou Frei Jacir de Freitas, sou doutor em Teologia Bíblica, com especialidade na literatura apócrifa, professor de Bíblia há mais de 30 anos. Nos últimos 20 anos, passei estudando essa literatura apócrifa, isto é, esses textos que ficaram fora da Bíblia canônica. E hoje eu tenho um convite muito especial para você. Inscreva-se no nosso curso Bíblia Apócrifa. Você terá a oportunidade online e com umas aulas especiais acompanhar todo o conteúdo dos textos aqui apresentados. Então nós teremos no primeiro bloco, serão 7 blocos no curso. O primeiro bloco é os evangelhos da infância do nascimento de Jesus, como o evangelho da infância do segundo pseudo Tomé, o evangelho da infância de Jesus segundo pseudo Mateus. São 5 evangelhos aqui traduzidos. Estes evangelhos, você terá a oportunidade, algumas aulas sobre a infância do menino Jesus, conhecer suas peripécias, suas travessuras, entender como era o menino Jesus na sua infância. Qual a relação desses textos com as correntes de pensamento na época, por exemplo, como o gnosticismo. O que esses textos apócrifos da infância têm a oferecer de complemento na história da infância de Jesus. Com certeza você tem muita curiosidade e mais do que curiosidade, você vai descobrir um menino Jesus muito interessante, travesso, presença de Deus em sua vida, que fazia milagres e assim por diante. No segundo bloco nós trataremos sobre os evangelhos sobre Maria e José. Você conhece a história de São José? Não. Sabe por que a devoção tão forte a São José? Nós temos um evangelho chamado Evangelho, a história de José o carpinteiro, como ele morreu, como é que foi a sua história, a relação com Maria. E também a história de Maria, né, que tem pouco sobre ela na Bíblia. Então aqui você vai conhecer a natividade de Maria, num apócrifo muito interessante que se chama o Evangelho segundo Tiago, ou a Natividade de Maria. E depois mais 7 evangelhos sobre a morte, a dormição e a assunção de Maria. Como foi essa presença de Maria na história do cristianismo? Ela foi apóstola, qual foi a sua função na sua relação com Jesus? Como a igreja fez com que Maria se tornasse advogada nossa, padroeira da boa morte e assim por diante. Como esses evangelhos apócrifos marianos, sobretudo assuncionistas, foram utilizados na Idade Média. Você vai conhecer tudo isso e muito mais. Depois nós vamos ver os evangelhos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Como, por exemplo, um que você conhece muito e professa na sua fé, a descida de Cristo aos infernos. Você sabe qual a diferença entre infernos e inferno? Por que esse texto entrou no nosso credo e é considerado apócrifo? A sentença de Pilatos contra Jesus, o evangelho segundo Pedro. Nestes apócrifos da paixão, vai procurar dar a resposta, o que aconteceu com Jesus nos 3 dias depois da sua morte, a sua descida aos infernos e a ida para o céu. São esses evangelhos que procuram responder essa curiosidade. Depois um bloco sobre os evangelhos gnósticos. Gnosticismo significa conhecer, encontrar a salvação pelo conhecimento. Você já deve ter ouvido falar muito no evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Tomé, também o evangelho de Filipe. Sabia que tem um evangelho sobre Judas Iscariotes? Olha que interessante. E sobretudo o evangelho de Maria Madalena, que não era prostituta. Este grupo de evangelhos gnósticos procuram responder à salvação por um outro viés e foram fundamentais e importantes para a compreensão do cristianismo nos primeiros séculos. E não poderia faltar um bloco sobre Pilatos. Olha que interessante. Nós temos o relato de Pilatos a César Augusto, a tradição sobre Pilatos, a carta de Tibério a Pilatos, a carta de Herodes a Antipa e assim por diante. Conta aqui como foi essa figura de Pilatos. Nos evangelhos canônicos eles simplesmente lavam suas mãos, né? Lava suas mãos. Não perca, você vai conhecer, muito interessante essa história de Pilatos. O Atos dos Apóstolos, nós temos o ato de Pedro e Paulo na Bíblia. Aqui nós temos 14 atos traduzidos, inclusive Atos de Tecla. Sabe quem é Tecla? Uma mulher que esteve muito próxima de São Paulo. Mas também a filha de Pedro, Atos de Pedro. A história de São Judas Tadeu e São Simão, muito popular. Então tem um ato dele. Então nós vamos conhecer como esses apóstolos saíram depois da morte de Jesus Cristo e foram pregar na Índia, na Etiópia, na África, em tantos outros lugares.
Teremos também cartas, por exemplo, a terceira carta de São Paulo aos Coríntios, a carta aos Laodicenses, citada na Bíblia, mas que não está presente no texto canônico, a carta de Pedro a Filipe, um bloco de 14 cartas entre Paulo e Sêneca. E a terceira carta aos Coríntios. Muito interessante essas cartas, como eles apresentam os apóstolos, que na Bíblia canônica só tem Pedro e Paulo. Por fim, os apocalipses, como o Apocalipse de Pedro, de Tiago, de Paulo, de Tomé, nessa imagem apocalíptica que mostra o fim do mundo. Como é que o judeu entendia a sua apocalipse? Como é que essa apocalíptica apareceu no Novo Testamento? Nós temos só um apocalipse na Bíblia, o Apocalipse de João, e textos apocalípticos no Evangelho. Mas aqui nós temos vários apocalipses. Então vamos conhecer o que é essa apocalipse e como ela se revelou na história do cristianismo. E por fim faremos também considerações sobre os outros textos apócrifos, como por exemplo o Evangelho segundo os Egípcios, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho secreto de Marcos e assim por diante. Então não perca, venha estudar conosco em 7 blocos a Bíblia Apócrifa. Serão várias aulas. Inscreva-se para conhecer a nossa proposta desse curso online e também a partir de live. Eu espero por você lá para juntos podermos compreender esta face dos cristianismos ocultos e silenciados e compreender a sua importância para nós na relação como eles são vistos aberrantes, complementares e alternativos aos textos canônicos. Até lá!